Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Último minuto. Justiça dá 24 horas para governo Lula explicar leilão para a compra de arroz. É isso mesmo. A ação na Justiça Federal do Rio Grande do Sul foi movida por deputados gaúchos. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul deu um prazo de 24 horas para que a União e a Companhia Nacional de Abastecimento expliquem a realização de um leilão de arroz importado agendado para esta quinta-feira. O juiz Bruno Rich, da 4ª Vara Federal de Porto Alegre, solicitou justificativas para a compra do arroz importado, já que produtores gaúchos alegam que não há risco de desabastecimento, apenas dos danos causados pela recente tragédia às lavouras. A decisão foi tomada no contexto de uma ação popular que, além de pedir suspensão do leilão, busca a anulação das portarias e medidas provisórias que permitem a compra de arroz importado sem taxação. A ação foi movida pelos deputados gaúchos Marcel Van Hatten, Lucas Redeker e Felipe Zortea Camozato. Eles argumentam que o produto nacional estaria em risco, com prejuízos estimados em 2 milhões. Essa intervenção ilegal e injustificável da União Federal tem causado um aumento significativo do preço do arroz, não só no Brasil, mas também nos países do Mercosul, alegam os parlamentares. Na segunda-feira 3, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil já havia entrado com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a maior importação de arroz e os leilões da Conab. E Polícia Federal conclui investigações contra Bolsonaro e deve indiciá-lo em 2 inquéritos. A Polícia Federal está em fase final das investigações e deve concluir nos próximos dias, ao menos, 2 inquéritos que investigam o ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada pelo colunista Laudo Jardim de O Globo. Os inquéritos, que serão concluídos até a semana que vem, envolvem o caso das joias da Arábia Saudita e as fraudes nos cartões de vacinação. Segundo fontes próximas à investigação, o ex-presidente será indiciado em ambos os inquéritos. O indiciamento e a indicação da Polícia Federal de que, ao concluir o caso, entendeu que há indícios de crime. A próxima etapa é enviar o relatório ao Ministério Público, que avaliará se há elementos suficientes para denunciar o acusado. No caso dos cartões de vacinação, a PF já havia apresentado o relatório final em março, indiciando Bolsonaro e outros 16 investigados por crimes como inserção de dados falsos em sistema de informação, falsidade ideológica e associação criminosa. Na ocasião, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, solicitou o aprofundamento da investigação antes de decidir sobre a apresentação de uma denúncia contra os alvos indiciados pela PF. Agora, o processo volta para análise da PGR. Em relação às joias, ainda não se sabe se a PF pedirá o indiciamento de outros envolvidos no caso, como o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Em agosto do ano passado, a PF intimou Bolsonaro, Michele e auxiliares como Flávio Von Garten para depor sobre o caso, mas a maioria optou pelo silêncio. Alan dos Santos e Adriles Jorge faz importante alerta contra a ditadura no Brasil. Assista. Hoje, como a gente já tem o Bolsonaro como ex-presidente, já foi presidente, existe todo um apoio ao redor do presidente Bolsonaro e agora a direita tem o PL como um partido principal para poder dominar, né? Não que ele conseguiu dominar ainda, mas está querendo dominar. Hoje o pessoal quer ficar pedindo rito de beijamão para o político para poder fazer manifestação de rua. Então inverteu. Falou assim, ô político, eu posso fazer manifestação de rua? O pessoal tem que decidir se eles querem ser eleitores ou se eles querem ser assessores de imprensa ou assessor do político. Eu tenho um carinho enorme pelo presidente Bolsonaro. Jamais pediria a ele se eu tenho que fazer uma manifestação de rua ou não. Jamais pediria a ele se eu tenho que fazer um canal de jornalismo ou não. Porque não é dessa maneira que a coisa funciona. Eu quero político sendo político, eu vou ser jornalista, eu vou ser cidadão, eu vou fazer o meu trabalho. Eu acho que as pessoas têm que começar a entender que é óbvio que o Bolsonaro tem as suas questões de estratégia para poder estar presente em certas manifestações ou não. Eu no lugar dele, teria todo o cuidado do mundo.
Eu não sei quem está organizando, não sei o que será dito, não sou eu no controle, então eu fico na minha. Foi o que ele falou. Não sou nem a favor, nem contra. Mas é óbvio que o Bolsonaro fala isso desejando que a coisa aconteça. Para mim isso está claro. Mas ele só não quer se envolver, por motivos óbvios. Você não está com a mão no volante, você fica ali, não, peraí, que o meu carro anda muito rápido. Então, se qualquer pessoa acelerar aqui, é igual uma Ferrari. Se qualquer pessoa que acelerar demais, o carro bate. Então, é muito compreensível o Bolsonaro se portar dessa maneira, mas o pessoal tem que começar a entender, olha, ou é manifestação de rua, né, manifestação dos brasileiros, ou é uma extensão do gabinete dos políticos, dos deputados, dos senadores, dos governadores. Eu não trabalho para gabinete nenhum, não trabalho para político nenhum. Né? Eu só não posso estar no Brasil por causa da situação que se encontra o país hoje. E a manifestação é exatamente por causa dessa situação. Então, assim, como não tem time? Né? Como é que não tem tempo para isso? Só que, convenhamos, Marco, você sabe, eu sou muito transparente, sou muito honesto. Tem uma galerinha que está aí na internet, de direita, que, na verdade, o bolso deles é pago pelo político. O cara trabalha no gabinete, não fala para as pessoas, meio que esconde, trabalha no gabinete do político XYZ e vai ali falando que tem inside information. Inside information é o meu dedo do meio aqui para ele, entendeu? Ele, na verdade, está obedecendo o político dele, que está falando ali, pô, eu não vou poder ir não, então, pelo amor de Deus, fala que eu não autorizo, que não sei o quê, que, na verdade, não é uma voz honesta e transparente, que está falando assim, não, vamos lá, vai ter manifestação. Aqui nos Estados Unidos, isso não existe. Aqui, as manifestações ocorrem, o pessoal vai lá, faz protesto. Imagine o Trump não tendo apoio político na frente da corte. Imagine o Trump não tendo apoio nas outras cidades, músicos não fazendo apoio ao Trump. Imagine se alguém fala assim, lá no UFC, quando o Trump foi agora no UFC, ele foi ovacionado. Né? Imagina alguém falar assim, não levanta a bandeira não, porque senão vai estragar aqui o UFC. Não, você sabe, é umas coisas que eu não consigo entender e eu sou muito transparente. As pessoas têm que começar a escolher se elas querem uma coleira, né, de puppy, de cachorrinho, fazer rito de beijamão para político, ou se elas vão querer o bem do país. É bem simples, isso para mim até é muito transparente. Até porque isso é exercer a cidadania, né, Alan? Até porque isso é exercer a cidadania. Se você não exerce a sua cidadania, que tipo de cidadão você é? Vai ser aquele cidadão que merece mesmo a coleira e o cabresto. Essa é a questão. Então, não, exerça a sua cidadania e manifeste. Tem medo, né, Karina? As pessoas, o judiciário fez de tal sorte, colocou algumas cabeças cortadas à vista para dizer assim, cuidado com o tipo de manifestação, cuidado com o tipo de opinião que você quer ter. Agora, você cria exatamente a legitimidade da coragem do povo através dessas manifestações populares. Se você esperar por lideranças políticas que arregimentem a população para uma pauta a favor da liberdade e contra os abusos, no Brasil, em que existe um espírito de adequação ao poder, e aí eu estou falando não é só de gente esquerda, não. Qual que é a palavra do Tarcísio contra os arbítrios e os abusos do STF? Qual que é a palavra do Jorginho lá de Santa Catarina ou do Romeu Zema? Entendeu? O próprio Bolsonaro tem um certo receio, porque ele corre o risco de ser preso, de ser cerceado, de ser massacrado. Agora, se as entidades civis, se a população não arregimentar por si só um movimento a favor da liberdade contra os abusos, é o que a gente está tentando fazer, eu, Marco Antônio aqui do Fio Diário, estou tentando fazer isso. Se você não incita a população para estabelecer uma pauta objetiva, a saber, por exemplo, o impeachment do Alexandre de Moraes, para criar um freio de arrumação no judiciário, e quem pode fazer isso, e quem pode pressionar os senadores, são exatamente o povo. É o povo na rua, que não precisa ser liderado por lideranças políticas, mas tem que tomar a sua vontade e perceber. Eu não estou satisfeito com essas pautas de aborto pela abaixo, liberação de drogas, de cerceamento de liberdades. Se o povo não fala nada, aí vem o Alexandre de Moraes ou outro qualquer ministro e fala assim, não, o povo está em silêncio, ele está endossando o que a gente está fazendo. É um cinismo, eles sabem que o povo tem medo, mas se não furar a barreira do medo e não tiver centenas, milhares, dezenas, centenas de milhares e milhões de pessoas nas ruas, não se muda nada. Não adianta o Congresso americano dizer que tem uma ditadura no Brasil, não adianta o Elon Musk dizer que tem uma ditadura no Brasil. Por quê? Todo mundo sabe que tem uma ditadura na Nicarágua, em Cuba, na Venezuela, na Rússia, e ninguém faz nada. Então o povo brasileiro tem que tomar a frente.
Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.